Graças e paz, queridos. No vídeo de hoje a gente vai fazer a exposição do capítulo 6 de Atos. Se você está chegando nesse canal agora e não assistiu os outros, eu te convido. Assista o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até chegar no capítulo de hoje. Mas antes de iniciar a exposição do capítulo 6 de Atos, eu queria te convidar a se inscrever no canal, assinar esse canal, ativar o sininho com as notificações e compartilhar esse conteúdo, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Se você está ouvindo essa aula, ouvindo essa exposição por algum agregador de podcast, eu te recomendo, por favor, compartilha também para que essa palavra chegue a mais pessoas, não porque eu seja alguma coisa, mas porque a palavra de Deus é tudo, porque a palavra de Deus ela é reveladora, ela é viva, ela é eficaz, ela é como espada afiada de dois gumes, que separa a alma e o espírito. Então eu te convido no dia de hoje a ficar comigo nessa exposição do capítulo 6 de Atos. Vamos lá? Atos capítulo 6, a partir do verso 1, e eu estou lendo na King James. Eu vou te convidar também a acompanhar por diversas versões e traduções da Bíblia, para que venha trazer mais clareza ao entendimento das sagradas letras. Capítulo 6, verso 1 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Verso 3: Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Verso 4: Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5: Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Verso 8: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais maravilhosos e miraculosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, assim como das províncias da Sicília e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Verso 10: Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que eles argumentavam. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, conduziram-no à presença do sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Verso 14: Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Aleluia, tremendo, né? Então, vamos agora à exposição, versículo a versículo, do capítulo 6. Então, naquele dia,
havia uma queixa ali entre os judeus helenistas e os judeus de fala hebraico e aramaico. Ou seja, quem são os judeus helenistas? Aqueles gentios do Império Romano, da cultura helênica, ou seja, da cultura grega, que se converteram ao judaísmo. Os novos convertidos ao judaísmo. E os judeus de fala hebraica e aramaica, ou seja, os judeus mais raiz, aqueles judeus que vinham da linhagem de Abraão, aqueles judeus por qual veio a promessa. E havia ali uma reclamação entre eles, que os de fala helênica estavam sendo as suas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição ali dos alimentos, da cesta básica. Então, verso 2. Então os 12 apóstolos se reuniram e reuniram os discípulos e propuseram: não é sensato que a gente esqueça, negligencie a palavra a fim de servir às mesas. E qual foi a solução? Portanto, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Então a gente vê aqui que havia essa reclamação, né, que as viúvas convertidas ao judaísmo, provenientes dos gentios, da cultura grega, elas estavam sendo preteridas na distribuição dos alimentos. E os 12 falam assim: olha, a gente não pode deixar o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Não é legal fazer isso. E a solução foi eleger diáconos, homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, para que cumprissem esse ministério. Então a gente vê aqui que houve uma decisão de eleger diáconos, alguém que cumprisse esse ministério a fim de que os discípulos pudessem se dedicar ao ensino das escrituras. Então a gente tinha os apóstolos e alguns discípulos, e eles elegeram os diáconos. Não há uma hierarquia, não há dos apóstolos uma hierarquia sobre os diáconos, mas há uma complementariedade, porque Jesus ele vai falar que o maior no reino é aquele que serve. Na antiga aliança, o maior era aquele que era o sacerdote, era o profeta. Agora, na nova aliança, quando a mãe de Pedro chega para ele: ó, lembra do meu filho quando estiver no reino, bota ele sentado à tua direita e tal. Jesus fala assim: o maior no reino é o que serve, ou seja, o menor aqui nessa terra é o maior no reino. O próprio Jesus, ele dá o exemplo dele próprio, ele lava os pés dos apóstolos. Então não há aqui uma subordinação, uma hierarquia, mas assim uma complementariedade de ministério. Enquanto um é chamado para pregar a palavra e tem que se debruçar em cima das escrituras a fim de que pregue, outro é chamado para dar a assistência. A gente vê os 2 braços do ministério da igreja. Um braço que traz a palavra, a edificação espiritual, e outro braço que traz a assistência social, a fim de distribuir os alimentos. Ou seja, uma igreja que não se baseia na palavra não é uma igreja cristã, não é uma igreja de Cristo. E uma igreja que não traz uma relevância social, um apoio aos necessitados, também não é um exemplo de igreja cristã. A gente pensa assim: a igreja cristã é aquela que prega a palavra de Cristo. Isso é só parte do ministério. O outro viés é a ajuda aos necessitados. Isso é enfatizado em Atos capítulo 6, a vida da igreja primitiva. E é esse parâmetro de igreja que nós temos que ter. Então qual foi a solução? Levantar homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Esse é o requisito. Esse não é somente o requisito da igreja primitiva, dos diáconos da igreja primitiva, mas é um requisito universal de toda a cristandade da nova aliança. Atos 1, verso 8 vai dizer que nós somos testemunhas de Cristo. Quando nascemos de novo, nós fomos regenerados, nós passamos a pertencer à família de Deus. E por causa disso, nós podemos testemunhar Cristo,
ressuscitado. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E quem são essas testemunhas? Somos eu e você que tivemos o nosso espírito recriado em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos esses portadores do bom testemunho. Aí você pode estar se perguntando, olha, eu tenho que mudar tanta coisa, mas existe dentro de você o Espírito Santo da promessa, que te capacita dia após dia a apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a gente vê o segundo requisito, homens cheios do Espírito. Se você quer viver para Cristo, não basta você se limitar à obra que aconteceu lá no início. Agora você é chamado para uma jornada de vida cristã. Essa jornada de vida cristã chama-se vida de santidade. E o que vai te garantir nessa vida de santidade é ser cheio do Espírito. Não existe ministério da palavra, não existe igreja, não existe cristão que não seja cheio do Espírito. O Espírito Santo em nós, ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa salvação. Nós fomos selados com o Espírito Santo no momento que nascemos de novo. Efésios 1, verso 13, ele é o selo do próprio Deus em nós, que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Não existe cristianismo sem a presença do Espírito Santo, porque Jesus fala para os apóstolos, olha, é necessário que eu vá, que eu suba, para que venha o outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo. Ele vos guiará por tudo que eu vos já tenho ensinado e vos conduzirá em toda a verdade. E vai dizer para o mundo acerca da verdade, da justiça e do juízo. Vai convencer o mundo da verdade, da justiça e do juízo. Mas a nós, os crentes, o ministério do Espírito Santo é nos guiar por toda a verdade, nos lembrando das palavras de Cristo e de tudo que Cristo ensinou. O Espírito Santo é quem ministra o nosso espírito. E por isso que não existe igreja sem ser cheio do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. E qual era o outro requisito para ser diácono e para ser cristão hoje? É ter sabedoria. E a sabedoria verdadeira se baseia nas Escrituras. A sabedoria verdadeira se baseia na palavra de Deus. Hoje nós temos os nossos celulares que nos fornece informações na palma da nossa mão a todo tempo. Somos bombardeados. As nossas mentes são bombardeadas de informações. Informações que às vezes nós não temos nem o controle. Informações de guerra ocorrendo lá na Ucrânia, na Rússia, do outro lado do mundo. Informações de um terremoto, uma enchente, um incêndio que está ocorrendo em outro país, em outro canto do mundo, mas que nós somos bombardeados em nosso intelecto de informações. E hoje vivemos em uma sociedade que tem informação e opinião de tudo, mas não tem conhecimento, não tem sabedoria. E a verdadeira sabedoria não está na quantidade de informações que eu e você recebemos. Os nossos cérebros hoje vivem a 220 volts, super cheios de informações que não trazem sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria está no temor do Senhor, como diz lá em Provérbios. E a gente consegue extrair essa sabedoria da própria palavra de Deus. Quando mergulhamos na palavra, nós não temos somente informação, mas temos a revelação do Espírito de Deus para a nossa vida. Nós temos sabedoria. E é isso que é o requisito do sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes universais chamados para anunciar as boas novas de Cristo. Não importa se seja numa igreja, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Os requisitos de um cristão da nova aliança é o bom testemunho. Porque nós somos testemunhos de Cristo, cheios do Espírito e de sabedoria. A sabedoria que se baseia nas sagradas letras. Não a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria da palavra de Deus é loucura para esse mundo. Mas é a verdadeira sabedoria.
Não basta somente sermos preenchidos por informações que não agregam conhecimento, mas somos chamados por Deus para mergulhar na sua palavra. E esse não é só o requisito dos diáconos de Atos 6, mas o requisito de toda a cristandade. Amém? Então, quanto a nós, os discípulos, eles falam, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Como eu disse, não há hierarquia de funções, mas eles se dedicam à oração e à palavra. E eles elegem diáconos para suprir as viúvas, as mesas. Tal proposta agradou a todos e elegeram Estevão. Aí olha só o que fala de Estevão, o primeiro mártir da igreja. A gente vai ver isso no capítulo 7. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Fé e Espírito Santo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse é o exemplo que nós temos, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E como é que vem a fé? Romanos 10, verso 14. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais fé é gerada no nosso coração. E cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, por uma busca incessante. A presença de Deus, não por mera religiosidade, mas até que nada mais importe. Esse era o testemunho de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Eles oraram os apóstolos, nesses 7 escolhidos, e impuseram as mãos. Ordenaram a ordenação para o envio dos diáconos para servir a igreja local. Verso 7. A palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus, ela cresce quando há um bom testemunho, quando há o Espírito Santo e sabedoria. Eu e você, inevitavelmente, seremos usados por Deus. E através de nossas vidas, como foi com Estevão e os outros 6, a palavra de Deus vai se expandir. E diz aqui, o número dos discípulos em Jerusalém crescia grandemente. Aleluia! Isso é tremendo demais. E a gente vê aqui uma igreja que ela se preocupa com a palavra, uma palavra que aponta para Cristo, e com um braço social que aponta para o necessitado. Essa é uma igreja de Cristo. A igreja que é avivada espiritualmente, mas que supre socialmente aos seus membros, aos seus discípulos. Uma igreja de Cristo é uma igreja que se preocupa com a palavra e com a assistência. Não podemos ter só uma igreja que dá assistência, senão nós temos uma ONG. E não podemos somente ter uma igreja que se preocupa somente com a palavra. Porque assim, essa igreja vai ficar vazia, porque ela não consegue atender aos seus membros. Então, uma igreja equilibrada é uma igreja baseada na palavra e na ajuda. Essa é a igreja. Eles eram unânimes no partir do pão, na comunhão. Eles vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Está lá em Atos 2, verso 37. A fim de que todos fossem supridos. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Aí fala aqui, a partir do verso 8, sobre Estevão. Homem cheio de graça e do poder de Deus. Realizava prodígios e sinais miraculosos entre as multidões. Os dons não cessaram, queridos. Nós somos cheios de graça e do poder de Deus, assim como era Estevão. Cheio de graça e do poder de Deus, cheio de fé e de sabedoria. Cheio de fé e do Espírito Santo. Nós somos parte da igreja de Cristo. Às vezes eu sou o pé, você é a mão, fulano é a cabeça, o outro é o pescoço. Mas quando nos unimos nesse corpo que é a igreja,
a igreja avança sobre a face da terra. Não importa o tempo, não importa a perseguição, não importa a dificuldade, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E nós somos parte dessa igreja, parte da igreja de Cristo. Entretanto, levantaram-se alguns homens que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, além como da província da Sicília e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Verso 10. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Por quê? Estevão foi enviado pelo Espírito Santo. E aqui se cumpre as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Estevão, homem cheio do poder da graça, da fé, do Espírito Santo, ele consequentemente tinha essa sabedoria que provinha do alto. E aqueles que foram levantados para discutir com Estevão, para caluniá-lo, não podiam resistir à sua sabedoria, porque não provinha de uma fonte humana, mas provinha diretamente de Deus, do Espírito Santo, porque vai falar que, lá no verso 5, que Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A sabedoria de Estevão não era uma sabedoria humana, mas era a sabedoria que vinha do alto. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós estamos com um canal aberto para a sabedoria que vem do alto. Amém? Verso 11. Assim, olha qual foi o jeito para poder pegar Estevão, para poder dizer que ele estava blasfemando. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pagaram por falso testemunho. Empreenderam Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio, para que ele fosse julgado. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Essa é a acusação que Estevão recebeu. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Olha o verso 15, que poderoso, que tremendo. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, enquanto o falso testemunho era proferido, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Por quê? Porque Estevão, ele exalava a presença de Deus. Como está escrito aqui, ó, no verso 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Eu e você somos chamados para ser como Estevão, pessoas crentes, homens e mulheres cheios da graça e do poder de Deus. Cheios da graça e do poder de Deus, que testemunham a Cristo, que são cheios do Espírito, que recebem sabedoria do alto, a ponto que, tal qual era Estevão, não podiam resistir quando argumentavam com ele, porque a sua sabedoria não era humana, mas a sua sabedoria era do alto. Aleluia! E quando olharam para ele, viu o rosto resplandecendo, como resplandecente, como o rosto de um anjo. Porque, olha, queridos, é tremendo demais. Vou dizer uma coisa para você, às vezes você não precisa nem falar, porque está estampado em você, está estampado em mim. Eu recebo isso também. Eu recebo essas minhas palavras e eu peço que você também receba sobre a sua vida. Às vezes você não precisa nem falar, porque o seu rosto vai testemunhar aquele que te enviou, aquele que te comissionou, porque você é da família de Deus. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi ungido, selado com o Espírito Santo da promessa, tal qual foi Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. E esse é o verdadeiro chamado. Quando olharem para você, vão ver a Cristo. Vão ver a Cristo. Eu e você somos a Bíblia, que
aquela pessoa que está no mundo vai ler. E quando eles olharam para Estevão, eles viram o rosto dele como de um anjo. Então, que eu e você sejamos tal qual foi Estevão. Quando olharem para nós, ainda que venham nos acusar, mas eles percebam no mais íntimo que nós somos as testemunhas de Cristo, enviados por Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, queridos. Eu fico aqui com esse capítulo 6 e o próximo, logicamente, é o capítulo 7. A gente vai ver sobre o depoimento de Estevão. Tem muita coisa. A execução de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Eu peço que você seja desde já impactado com essa palavra, seja cheio da graça e do poder de Deus, como um bom testemunho de Cristo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria do alto. Amém? Graça e paz.